tem bastante slides, né? Mas muitos são só fotografias aí de passagem. Vamos falar de alguns outros assuntos importantes no decorrer, né? Não vamos falar só dos sistemas de navegação, vamos falar um pouquinho também da questão dos mapas, do NDVI, a gente vai passando por aí. Então, sistema de navegação via satélite, na última aula a gente viu o piloto automático, né? Nós falamos lá da precisão dele, né? O piloto automático elétrico, o hidráulico, aquele que atua no volante, né? O hidráulico, aquele que atua direto na direção lá embaixo, mas nada daquilo adianta, né? Eu falei que o hidráulico é melhor, é mais preciso, tudo mais, mas o que nos dá a precisão, de nada adianta eu ter o melhor sistema de piloto automático, né? Se tiver o mais moderno, o mais caro, mas se eu não tiver um bom sistema de navegação também, né? O que é o sistema de navegação? Navegação são equipamentos, são dispositivos que controlam a direção de um veículo, né? Seja ele aí, ó, cruz navio, míssil, foguete, satélite, qualquer veículo. O termo se refere aos sistemas que conduzem, que fazem a navegação de um veículo, com ou sem contato humano direto. A gente sempre fala, né, lá no Rally, o que é o navegador no Rally, né? No Rally sempre tem um navegador, né? O piloto não, não sabe onde vai, né? E o navegador do lado que fala, vira ali depois da cerca, passa o mataburro, vira à esquerda, daqui 2 minutos você entra à direita. Esse é o navegador, né? Então, o homem também, no caso, né, que eu estou falando aí do rally, o homem também é um navegador. Mas no nosso caso, os nossos... Então, tudo que nos indica direção é um sistema de navegação, inclusive placas, né? Placas que dizem aonde nós temos que entrar, virada, que tantos minutos, um sistema de navegação também. Só que o nosso sistema de navegação, que nos interessa, que nós vamos falar, são sistemas de navegação via satélite. Então, é esse nome aí, ó, GNSS. É a sigla em inglês de Sistemas de Navegação Global por Satélite. Esse nome é o correto. A gente fala GNSS. Depois dessa aula, vocês vão ver que quando a gente fala GPS, a gente não está falando do sistema de navegação, a gente está falando da marca de um. Né? O nome correto é isso aí. Mas no hábito, vocês vão ver, toda hora eu vou falar também, vai escapar, eu vou falar GPS, também não estou aqui para mudar o vocabulário de ninguém, mas a gente tem que falar o nome correto é GNSS, tá? Por quê? Professor, Oi, Matheus. tá falando de GPS, você já ouviu falar do Luftec? Logitech? Luftec. Luftec, não. É um GPS também que usa muito na colheita. Aí Mas põe. O cara da máquina nem precisa chamar o operador no rádio. Aparece tudo nesse GPS lá. Aguardando colhedeira, máquina parada. Ajuda bastante, hein? Então, Matheus, mas aí não é um sistema de navegação, né? Isso aí que você fala, ele está usando algum sistema de navegação, pode ser o GPS, o que for, mas esse aí é o sistema que chama as máquinas, né? Que chama os transbordos, você fala, né? Aonde a máquina está precisando, tudo mais, né? Isso aí que você está falando. É. Então, ele, na verdade, ele utiliza um sistema de navegação, talvez seja o GPS, mas ele não é um sistema de navegação propriamente dito, né? Isso aí é um software que utiliza um sistema, que pode ser o GPS ou algum outro,
para fazer o direcionamento de onde as máquinas têm que ir e tudo mais. Porque, ó, constelação de satélite, ou seja, o GNSS, eles são constelações de satélite, né? Os satélites são grandes, ó, pesam aí 2.000 quilos, ele anda a uma velocidade de 19.300 quilômetros por hora, fazendo 2 rotações completas na Terra a cada dia, né? Então, ó, nessa velocidade aqui, o satélite ele dá 2 voltas ao redor da Terra. Eles então, aqui tem uma definição, né, que os satélites do GPS, eles andam mais rápido que a Terra, eles circundam a Terra. Eu quero dizer assim, tem satélites que são estacionários, né? E conforme a Terra mexe, ele mexe juntinho com a Terra. E tem satélite que ele não é estacionário, ele anda ao redor de um eixo, ao redor de uma órbita. O que é a órbita? É o anel, é o círculo, é o eixo, é o caminho que ele faz em volta do planeta. Veja aqui, ó, aqui essa linha aqui é uma órbita. Essa outra linha aqui é uma órbita. Lógico que não existe essa linha, né? Uma linha fictícia. Então, eles são 6 órbitas que, aqui, ó, aqui tem uma, aqui tem outra, de modo que em cada órbita tem 2 satélites. Em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver na Terra, tem pelo menos 4 satélites te enxergando. Em qualquer lugar da Terra, por conta da disposição dessa órbita, em qualquer lugar da Terra que você estiver, tem 4, no mínimo, 4 satélites visíveis. Visíveis do quê? Ele está achando seu equipamento, ele está achando sua máquina, ele está achando seu GPS. No mínimo, 4 satélites, tá? Por conta disso, são 7 órbitas, e são 6 órbitas e 4 por... Eu já confirmo esse número, que eu estou confundindo. 6 órbitas, 6 órbitas e 4 satélites por órbita. Eu já confirmo, esse número está no próximo slide ali. Então, eles estão rodando a todo tempo. E se você estiver nesse ponto aqui, você tem 4 satélites te enxergando. A gente vai ver por que isso é importante. Por quê? Quanto mais satélite tiver dando visada, quando o termo visada é isso, que tem satélites dando visada, né? Que estão visíveis. Então, quanto mais satélites dando visada no seu receptor, mais preciso é o seu sinal. Então, o GPS é a constelação, é aquele conjunto de satélites dos Estados Unidos, americana. Temos outros, que é igualzinho o GPS, é igualzinho, é a mesma coisa, o mesmo sistema de satélite de navegação. O russo, é o GLONASS, o BeiDou, o chinês, o QZSS, que é o japonês, e o Galileu, da União Europeia. Tá? Então, quando a gente está referindo a esses sistemas de posicionamento, o nome correto é GNSS. Vocês entenderam por que eu estou batendo nessa tecla? E GPS é a constelação americana, mas tem outras constelações que são idênticas ao GPS, tá? Quem trabalha no campo já viu que lá no monitor, no receptor da máquina, sempre está escrito lá, GPS GLONASS. Então, imagina só, se no mínimo você tem 4 satélites te enxergando do GPS, aí você tem mais 4 te enxergando do GLONASS. E se você perde o sinal do GPS, você tem no mínimo os 4 do GLONASS, ou o dia todo, no mínimo, 8 satélites te vendo. Então, vai ter hora que vai ter 20 satélites te vendo. Então, quanto mais satélites, mais preciso é. Então, é isso que é importante. Então, as máquinas, os receptores hoje já trabalham com mais de um sinal trabalham com mais de uma constelação de satélites ao mesmo tempo. Por que que, né, vamos falar, o GPS é o primeiro,
GPS é mais utilizado, o GPS é dos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos é mais bem aceito. Tudo começou também na guerra, né? Eu lembro na aula passada, nós falamos da guerra, desenvolveram os drones, né? Para fazer o mapeamento da área do inimigo, né? Mesma coisa, os satélites, para guiar aviões, para dar direção para tanques de guerra, para tropa, eles começaram a desenvolver o GPS. E por que, então, de uso militar? Todos os satélites são de uso militar. Estão disponíveis gratuitamente. Até quando? A gente não sabe. Mas são só esses que tem, tá? O Brasil não tem uma constelação de satélite. E aí, se tiver uma guerra, eles bloquearem o sinal. Se tem uma guerra mundial, eles vão falar assim, o quê? Eles vão usar meu sinal de GPS? Se o dia da manhã os Estados Unidos, Londres, na Rússia, falam assim que vai bloquear o sinal do GPS, não podemos fazer nada, porque é deles, eles que são donos, né? Eles que operam, eles que criam, que nem que é o GLONASS, operado pela Rússia, para uso civil, né, para nós, gratuito. Então, vários receptores já utilizam o clone e GPS ao mesmo tempo, minimizando a perda de sinal. Então, é isso. Dizem, não sei se é verdade, mas dizem que uma vez fizeram propositalmente, em época de ataque, não sei. Eu acho que tem lógica, né? Eu preciso até pesquisar se isso foi verdade, mas eu acredito. Na época do ataque, eu não sei qual, que os Estados Unidos ia atacar o Afeganistão, alguma coisa assim lá, os satélites ficaram completamente, satélites não, sinais, os GPS, as rotas ficaram completamente malucas, perdidas. Você tinha que virar para a esquerda, ele te mandava para a direita, você tinha que ir para frente, ele te mandava para trás. Se eles quiserem fazer isso, eles fazem, né? Imagina estar numa guerra. Aí você usa o meu sistema de navegação. Aí eu te mando para o lugar errado. Quer estratégia melhor do que essa? Não, eles são donos, se eles quiserem fazer isso, eles fazem. Se eles quiserem tirar o seu sinal, se eles quiserem inverter, né? Você entra numa guerra, você tem que ir para a direita, eles te mandam o GPS para a esquerda. Vai saber. Então, por isso que cada potência mundial desenvolveu, lançou no espaço a sua própria constelação de satélite, né? A Rússia, por exemplo. Não vai ficar. Eles, historicamente, não são grandes amigos, né? Eu acho que a Rússia vai ficar dependendo da constelação de satélite dos Estados Unidos para guiar seus aviões, seus tanques, seus navios, de maneira alguma, né? Eles usam os próprios sistemas deles, eles confiam no sistema deles e vice-versa. Estados Unidos vai utilizar de outro? Não, o primeiro foi o GPS, Estados Unidos, começou. Né? Então, quem é dono do GPS é o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá? Ele é de uso militar, mas está disponível para todo mundo. Até quando? Não sei, pode ser que para sempre, né? Então, mas se um dia eles falar que ninguém mais vai usar, não sei o que vai ser de nós. Mas hoje é o Departamento de Defesa deles que controla, tá? Então, os sistemas são assim, ó, 24 satélites em 6 órbitas, né? Então, é tudo mesmo falando. Então, são 6 órbitas, e a órbita, essa linha imaginária aqui. E cada órbita dessa tem 4 satélites. Então, 6 vezes 4, 24. Eles ficam a altura de 20.200 quilômetros de altura, com essa inclinação com relação à linha do Equador. Então, por essa disposição, essa configuração das órbitas e da quantidade de satélites por órbita, no mínimo 4 satélites estão te enxergando em qualquer lugar da Terra. Então, vamos lá. Vou tentar explicar como funciona o GPS. Inventei uma maneira fácil para eu tentar explicar. Eu peço que todo mundo acompanhe a historinha que eu vou contar, que no fim termina numa definição importante, fenômeno não,
o mecanismo de trilateração, que é aonde nos dá o nosso posicionamento aqui na Terra. Então, acompanhe aí a nossa historinha, para eu chegar lá, né, que é essa trilateração, que é o mecanismo, o funcionamento básico dos GPS, tá? Então, vamos lá. Imagina que você está numa cidade aonde uma cidade que não tem rua, uma cidade que não tem placa, uma cidade que não tem endereço, não tem quarteirão, e você está nessa cidade, aí você precisa pedir para alguém te buscar. Você acha um orelhão, aí você pede para essa pessoa, "Ó, vem me buscar." Aí você não tem rua, não tem endereço, não tem quarteirão, não tem nada, como que você vai fazer para essa pessoa te buscar? Aí você pode falar para ela assim, ó, eu tô a certa distância, eu estou vendo um prédio verde, eu estou vendo um prédio vermelho, eu estou vendo um prédio azul. Ué, você já deu uma melhorada para a pessoa, né? Bom, você está vendo um prédio azul, um prédio vermelho, um prédio verde, para ir te buscar. Resolve? Não resolve nada, né? Aí você fala, você vai melhorando, você fala para a pessoa assim, fala assim, ó, eu estou aí aproximadamente uns 6, 7 metros do prédio vermelho. Ó, mais ou menos uns 9, 10 metros do prédio verde. Olha, é uns 10, 11 metros do prédio azul. Então, você tirou todos os outros prédios, né? Lá na rua tinha um monte de prédios, você tirou todos os outros, você focou no azul, no vermelho e no verde. Aí você falou mais ou menos para a pessoa quantos metros você está de cada um desse prédio, aí você fala para ela, agora você consegue vir me achar? A pessoa vai falar, ainda não. Por quê? Porque quando você diz a distância, então vamos tirar os prédios, né? Aqui está o prédio, a distância de cada prédio, vamos tirar os prédios, tá? Vamos deixar só essas bolinhas aqui. Então, quando você falou que você está a 6 quilômetros do 6 a 7 no vermelho, 9 a 10 nesse verde, 10 a 11 metros no azul. Só que para que lado? Você pode estar a 10, 11 metros para qualquer lado do prédio azul. 10, 11 metros. Então, ó, você está aqui dentro dessa faixa, em qualquer lugar desse círculo aqui. Mas beleza, você já deu um pontapé inicial. E do vermelho? Mesma coisa. Ó, você está a 6, 7 metros do prédio vermelho, mas para que lado? Qualquer lado. Vejam que aqui já cruzou dois pontos. Você já cruzou aqui prédio azul. Então, ó, você já elimina todo esse restante aqui, ó. Você está nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui, que é o local onde as duas distâncias, os dois círculos estão se encontrando. Aí você entra com o prédio verde. Aí pronto. Então, com a distância desses três prédios traçando um círculo, você conseguiu exatamente dizer para a pessoa onde você está, né? No momento que coincidiu as três linhas, exatamente naquele ponto que você está. Então, agora, voltando para nós, tira os prédios. O que são esses prédios que eu estou falando? São os satélites, tá? Então, tira os prédios e vamos pensar do mesmo jeito ali da nossa cidade de Mentirinha, sem endereço, tira os prédios azul, verde e vermelho e põe os satélites, tá? Então, aqui entra um fenômeno de trilateração. Vamos pensar, é assim, no satélite, então como que o satélite acha a distância, né? Essa distância que eu falei ali na nossa historinha, como que o satélite acha a distância? É assim, pelo tempo que leva para chegar o sinal do satélite até o receptor. O satélite envia um sinal via rádio para o receptor. No satélite, tem um relógio atômico. O relógio atômico, ele marca nanosegundos. Nanosegundo, tudo que é nano é menos 9 zeros, né? Então, 0,00000 nanosegundo. Então, é 0,8 vezes o zero, 1.
Isso é nano, 9. Tá? Fala nano, é menos 9. Então, vê o grau de precisão desse relógio. Ele marca nanosegundo. É um relógio atômico, não é, teoricamente. E aí, eu tenho a hora que ele saiu do satélite e tem a hora que ele chegou no trator. Esse sinal saiu do satélite e tem a hora exata. Tem a hora exata que ele chegou no trator através do receptor, que também tem o seu relógio. Como que eu calculo a distância? É simples. Como que eu calculo? Eu vou perguntar agora para vocês. Ó, eu estou dentro de um carro a 100 quilômetros por hora. Eu viajei 2 horas. Quantos quilômetros eu percorri? 100 quilômetros por hora. Em 2 horas eu andei 200. 200 quilômetros. Todo mundo está acompanhando aí? Vamos lá. Sim, repete a pergunta, fazendo favor. Ó, se você está andando num carro a 100 quilômetros por hora, você andou 2 horas, quantos quilômetros você andou? Qual a distância que você percorreu? Todo mundo está acompanhando aí? Se a velocidade realmente for constante, 200 km. Sim, velocidade constante. Então, você andou 200 quilômetros. 100 quilômetros em 1 hora, em 2 horas você andou 200 quilômetros, tá? Então, conta simples. É a distância, a velocidade, a fórmula, né, da distância, velocidade vezes tempo, 100 quilômetros por hora, vezes 2 horas, você andou 200 quilômetros, tá? E é assim, é essa conta que o satélite faz. Por quê? Ó, a velocidade da luz do sinal de rádio, a gente sabe, é 300 mil quilômetros por hora. Ou seja, aquela velocidade a gente tem. E qual que é o tempo que eu andei? A gente tem também, porque o satélite tem um sinal, tem um relógio, e o trator, o receptor, tem outro relógio. Então, eu tenho tempo de deslocamento. Professor, esse tempo de essa velocidade do sinal aí é padrão. Sempre vai ser. A velocidade é padrão. É a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por hora. Então, é a mesma formulinha que nós fizemos no carro ali atrás. Ó, 300 mil vezes 0,6 dá 18 mil quilômetros. O que é 18 mil quilômetros? É distância. Qual a formulinha que nós fizemos no nosso carrinho ali atrás? O carro andou 200 quilômetros. Agora, nesse caso aqui, ó, o sinal andou 18 mil quilômetros. Agora, imagina esse cálculo sendo feito ao mesmo tempo por 20 satélites. E dá uma precisão muito maior. Se tiver um satélite só, não vai te dar precisão, nem 2. Com 3, te dá uma precisão, começa a ter uma precisão pela trilateração. Agora, no mínimo, a gente tem 4, né? Lembra quando nós falamos de satélite? A gente tem no mínimo 4 satélites olhando para nós, no mínimo, mas geralmente trabalha com 12, 15 satélites. Então, imagina 15 satélites fazendo essa conta de nanosegundos ao mesmo tempo. Então, um fala que você está a 18.320 metros, o outro fala que está a 18.324 metros, outro, e em nanosegundos fazendo essa conta ao mesmo tempo no receptor. Então, ele te diz exatamente aonde você está. Então, esse fenômeno, esse sistema chama trilateração. O que é a trilateração? É o sistema que os satélites utilizam e te diz a sua localização na Terra através do cálculo da sua distância. Qual a distância? Pela velocidade, pelo tempo que levou o sinal chegar do satélite até o seu receptor, tá? Então, por que existe erro no GPS? Uma vez entendido, né? Se ninguém ficou com dúvida lá, né? No funcionamento, né? Então, por que tem erro no GPS? O que é o erro que eu estou falando? O erro de distância, erro de mostrar um lugar antes, erro de sinal, né? Depende do que você for fazer, precisa ser muito preciso. Por exemplo,
o satélite, o GPS do nosso celular, a gente usa ele para quê? Eu, pelo menos, só uso para isso. Para me dizer aonde eu tenho que virar para pegar aquela rua. Só que se o meu GPS mandar eu virar à direita 3, 4, 5 metros antes, eu não sou tonto de virar e bater no muro, né? Eu vou saber. Não, ele está mandando eu virar ali, né? Apesar que eu estou um pouquinho antes, mas ele já está mandando eu entrar. Então, para eu achar a rua, ter 5, 10 metros de erro, não tem problema nenhum. Na agricultura não pode ter erro, né? Na agricultura nós estamos falando de milímetros, centímetros de erro. Então, nós vamos ver como é que a gente corrige esse erro depois que a gente falar por que existe o erro. Então, para a gente falar por que existe o erro do sinal do GPS, você vai relembrar aqui, então, né, o que eu acabei de falar, que cada satélite envia sinal de rádio, sinal para os receptores, o satélite para o receptor. O receptor calcula a distância através do tempo que o sinal demorou para chegar lá no receptor. Então, o tempo é a informação mais importante. É a informação que eu tenho, que varia. Porque a velocidade da luz é permanente. Não muda. Essa não muda. A velocidade do sinal não muda. O que muda é o tempo para chegar esse sinal do satélite no receptor do trator. Então, o tempo é o mais importante. Então, o primeiro erro que pode ter, erro nos relógios. No relógio satélite ou no relógio do receptor. Como eu disse lá, que esses relógios atômicos, eles marcam nanosegundos, né? 0,901. Um atraso de 3 nanosegundos, né? 0,903. Tem uma diferença de 1 metro de precisão na Terra. Então, veja o grau de precisão que são esses cálculos, o grau de precisão que são esses relógios, né? Porque, ó, atrasar 3 nanosegundos, que, nossa, é 100 vezes mais rápido que o nosso piscar de óleo, 1000 vezes mais rápido que o nosso piscar de óleo, já dá uma diferença de 1 metro aqui na Terra. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, erro de posicionamento dos satélites. O que é o erro de posicionamento? Ele está fora da órbita dele. Ele tem a órbita de trabalho dele, né? A órbita de caminhamento dele, ele está fora da órbita. Ou seja, ele vai calcular o tempo errado, porque ele não está onde ele deveria estar. Terceiro erro, problemas na propagação do sinal de rádio. A atmosfera, ela tem as camadas, né? Troposfera, estratosfera, tem as camadas da atmosfera. Essas camadas, elas podem estar sobre interferência de radiação, sobre interferência de fumaça. Fumaça acaba não dando interferência. Interferência de níveis de o ar, a atmosfera é nitrogênio, oxigênio, um monte de gás, né? Então, às vezes, essas camadas que circulam a Terra, elas podem impedir algum tipo de propagação do sinal. Então, ó, o tempo não é o mais importante. Então, a luz, o sinal do satélite, ele tinha que ir uma linha reta até o receptor. Só que aí ele chega aqui na estratosfera, por exemplo, está tendo uma difusão aqui, o raio, ao invés de reto, ele faz uma refração, né? Igual quando a gente enfia a vara de pescar dentro da água, ela não dá aquela refração, né? Que parece que a vara está torta, é a mesma coisa. Uma refração do sinal, uma interferência na propagação. Então, ele tinha que ir reto. Ele fez uma curva, ele vai dizer que o tempo que ele levou, o cálculo, na hora que saiu do satélite para a hora que chegou no GPS, vai ter esse atraso. Só que o GPS, o receptor, não vai fazer o cálculo sabendo que teve uma difusão do sinal na atmosfera. Então, ele vai calcular como se tivesse vindo reto, mas, na verdade, não veio reto. Então, teve um atraso no tempo. Isso aqui nos receptores, quando eles trabalham
Quem trabalha com receptor aí já deve ter visto lá que tem, é, no cantinho lá vem escrito L1 e L2. Né? Então, quando são duas bandas de correção, então, quando tem L2, esses erros são diminuídos. Outro erro, multicaminho. Mesma coisa. O que eu tenho de mais precioso para achar minha localização é o tempo que o sinal saiu e chegou o trator. Imagine se o sinal, ao invés de vir direto para o trator, bate num prédio primeiro e vai para o trator. Ah, mas no campo não tem prédio, não tem árvore, né? Ao invés de bater de direto para o receptor, bate numa árvore e vem. Se o tempo é o que eu calculo a seu posicionamento, se eu digo um tempo errado, ele vai dizer se o posicionamento é errado. Diluição da precisão, o que é? Quando tem dois satélites muito próximos um ao outro, aonde um está pegando, por exemplo, aqui, ó, veja aqui, ó, se eu tenho dois satélites em órbita passando a uma certa distância correta, eles têm uma interferência em dois pequenos pontos. Agora, com esses dois satélites juntos, eles têm uma grande interferência entre eles, porque está dois passando no mesmo local. Então, se eles estão distantes, tem a sobreposição normal. Se eles estão muito perto, eles interferem um no outro. Lá no monitor do receptor é o que aparece DOP, né? Então, quando o DOP está alto, é sinal que ele está diluindo a precisão dele. Aí entra em ação outro satélite trabalhando junto, outra constelação. E o sexto erro, que é o que a gente mais ouve falar por aí, é a cintilação. Não sei se alguém trabalha aí, pode até me ajudar. Mas a cintilação é o que é mais perceptível, porque o satélite, o GPS, simplesmente perde o sinal. Tem usina que a ordem, se perder o sinal do satélite, tem que parar as máquinas. Tem usina que manda ir trabalhando, depois passa um refazendo a marcação de onde passou, né, para marcar no GPS. Mas geralmente, no final da tarde, é onde ocorre essa cintilação aqui na nossa região. Finalzinho da tarde, 6 horas, por aí, perde o sinal. A cintilação, eu não sou físico para explicar o que é, mas, a grosso modo, é uma interferência dos raios, das ondas de calor do Sol, aonde ele forma vácuos, forma bolhas, né? Pela radiação, não sei, forma vácuo na atmosfera, forma bolhas na atmosfera. O sinal não propaga no vácuo, né? A gente sempre ouve falar isso aí, né? Que o sinal não propaga no vácuo. Então, quando tem essas bolhas de ar rarefeito, bolhas de ar rarefeito, causado, essa rarefação pela energia solar, forma esse vácuo e o sinal não propaga dentro desse vácuo, então simplesmente perde o sinal, dependendo de certa hora do dia, de certa região, de quase que todo dia, certo horário, perde. Sabe, eu não vou entrar a fundo, que não é longe de mim querer explicar o fenômeno de rarefação da atmosfera provocado pelo Sol, mas saibam disso somente, que a cintilação é um problema que sempre acontece, mas dali pouco tempo volta. Volta sozinho. Então, isso que eu falo, tem empresa que manda parar, tem empresa que manda continuar. Mas tem região que todo dia, finalzinho da tarde, perde sinal de satélite por conta da cintilação. Então, aí vem, como corrigir os erros? Eu já falei que tem erro, então como que a gente corrige o erro do GPS? Por conta disso que eu disse, que na agricultura, olha, se eu estou trabalhando com meu piloto automático, em espaçamento lá de cereais,
5 centímetros uma da outra, ó, se eu tiver um erro de 1 centímetro, já me deu 20% de erro, né? Ou seja, se eu estou trabalhando numa precisãozinha de centímetros, de uma linha e outra, eu não posso ter erro de centímetros, eu não posso ter erro nenhum, tem que ser menos de 1 centímetro. Professor, ou seja, só um minutinho. A precisão em si gira em torno do GPS, certo? Sim, sim. Gira em torno do GPS. Você fala do aparelho, você está O falando? aparelho. É. Aparelho, sim. Mas pelo aparelho, aí envolve tipo, o sistema. Do aparelho você vai conseguir saber o espaçamento, do espaçamento vai fazer a sua plantação ali, da plantação vai conseguir tirar a colheita boa, da colheita... Então, tipo, vai gerando um mecanismo. Ou seja, o principal é o GPS. Sim, você fala de todo o processo, Exatamente. Não, sim. Você vai começar no começo, no né? início, exatamente. O primeiro. Você vai fazer o plantio já com o GPS e aí você vai repetindo para todas as outras operações. Sim. Então, nós não podemos ter erro nesse GPS. Eu falei, o nosso celular, nós vamos ver que ele é um sinal absoluto do celular, do satélite, não tem essa capacidade de corrigir erros, mas para nós tem um erro aí no celular de 4, 5, até 10 metros, né, que é o que diz aí o máximo de erro que pode dar no celular da gente, é de 10 metros. Então, mas para nós tudo bem, né? A gente vai chegar na cidade que a gente quer ir do mesmo jeito, mas na agricultura não pode ter erro. Então, como é que a gente tira esses erros na agricultura? Uma base de RTK. O que é o RTK? O RTK é um posicionamento em tempo real dessa base, né? Então, essa base tem o posicionamento dela exatamente preciso. O posicionamento conhecido, posicionamento de latitude e longitude, extremamente preciso, né? Então, como que ele tira essa precisão? Deixa ali de um dia para o outro essa base fazendo leitura, pegando sinal. De um dia para o outro, uma noite inteira. Então, ali, ele vai ter o posicionamento exato dele, né? Exato dele. Por quê? Se ele souber o local exato que ele está, ele sabe o local exato de quem está perto dele, né? Se eu sei onde eu estou, eu sei exatamente a esquina que eu estou, eu sei falar onde cada um está, de distância que cada um está de mim. Por quê? Porque eu tenho meu local exato. Então, esses pontos, uma vez encontrados, o pessoal põe uma plaquinha no chão, faz um marco, põe uma estaca, um poste de concreto, uma tampa, porque ali ele já sabe o posicionamento exato que ficou ali o equipamento tirando esse posicionamento. Por aí que começa. Eu já vou explicando melhor. Então, o que acontece? Tem que estar aí no máximo a 15 quilômetros da máquina. Então, ó, a máquina está pegando lá os seus 10 satélites, por exemplo. A base está pegando seus 10 satélites também. Aí o que acontece? Se eu sei a minha latitude, se essa base, ela sabe exatamente a latitude e a longitude dela, com precisão de 100%, aqui uma pessoa instala aqui a base e larga essa base aqui. Uma vez que já foi definida, o ano seguinte, ele não precisa vir aqui e ficar lá uma madrugada inteira, o cara dorme aqui do lado. Depois, hoje à noite, ele vai tirar amanhã a hora do almoço, para ter o local exato dessa base. No ano que vem, ele já marcou, ele já pôs uma plaquinha aqui, fez um marco, para ele não precisar. Mas ele vem aqui, tanto é que esse tripé aqui tem um pêndulo aqui no meio, um pêndulo que fica exatamente alinhado com a plaquinha que está no chão, uma vez que ele encontrou. Então, se eu tenho a localização exata desse cara aqui, ele consegue fazer uma precisão de onde o seu trator está.
Ou seja, ele corrige o seu sinal. Se o satélite somente falar que você está em tal local, só que o satélite está dando um erro de 1 metro, esse cara que é a base vai te corrigir, porque ele sabe exatamente a distância que você está dele. Aquele mesmo cálculo do relógio. Se ele manda um sinal daqui da base para o trator, por esse tempo de sinal, ele sabe exatamente onde você está e aí ele te corrige. Corrige o quê? Corrige o que o satélite está te falando. Então, se o satélite fala que você está 1 metro para lá, como esse cara aqui sabe a posição, a base, sabe a posição exata dele, ele fala, não, você não está 1 metro para lá, você está 1 metro para cá. Então, ele corrige, o trator passa a se comunicar por essa base aqui, pelo sinal de rádio dessa base aqui, e não mais pelo satélite. Esse trator aqui, ó, ele está conversando com essa base aqui. Essa base, ela sabe exatamente onde ela está. Veja que ela não se mexe, ela não tem os pés aqui bem pesados, não se movimenta de jeito nenhum, nem um ventinho para o lado movimenta essa base aqui, aqui geralmente eu marco aqui embaixo, ele solta o pêndulo, exatamente onde ele tem que ficar. Então, esse cara aqui está guiando essa máquina. Porque se eu sei onde eu estou, eu sei falar onde você está, com precisão de 15 quilômetros contra um satélite que está a 30 mil quilômetros de você. Então, o satélite te dá um erro. Essa base aqui não vai deixar você errar, porque ela está aqui próximo de você. Então, no máximo, a 15 metros, essa base tem que estar para fazer a correção do seu sinal. Ah, mas se tem algum morro aqui, desculpa o meu desenho aqui, mas se tem um morro, você tem que pôr uma repetidora lá em cima. Que é o que muitas empresas fazem, trabalham só com a repetidora. Ao invés de levar a base onde for, trabalha com a repetidora num ponto alto que enxergue todas as fazendas da usina, tá? Então, é uma opção que muitas, estou falando usina, né, mas muitas fazendas fazem é isso, ao invés de ter uma base, e onde você for trabalhando, você vai levando essa base, você tem um sinal de uma repetidora. Ou, mas tem uma outra que eu até tirei, chama RTX. Não sei se alguém já ouviu falar aí, tem o RTK e tem o RTX. O RTX é uma marca da Trimble. Como funciona esse RTX? É a mesma coisa, você não tem a base, você paga um sinal para essa torre de RTX. Essas torres estão espalhadas para o mundo inteiro. Em qualquer lugar do planeta que você tiver, tem uma torre de RTX, que é essa da Trimble, e está te vendo. Em qualquer lugar do mundo. Um grau de precisão muito maior do que um satélite que está a 30 mil quilômetros da Terra. Então, como que funciona? A empresa, ao invés de ter uma base, você vai levando para onde as suas máquinas estão trabalhando, você paga um sinal, que é o mesmo sinal que a base de móvel de RTK vai te dar, essa torre de RTX vai te dar. Só que você nem sabe onde é que está essa torre. Às vezes você sabe, às vezes não. Então, paga-se por máquina, anualmente, uma tarifa para poder usar esse sinal de RTX. Vale a pena? Vale. Porque para você ter a sua base, não basta ter a base, tem que ter uma equipe, tem que ter um carro, você tem que ter gente especializada nisso. O cara tem que ir lá um dia antes de você chegar na fazenda para já ir montando. Se der um temporal, um vendaval, ele tem que ir lá tirar, correr a base, tirar, correr a base, correr, tirar a base. Quanto que as torres dão o mesmo sinal, elas repetem que uma função primordial no satélite é a repetição do trajeto de um ano para o outro. Por exemplo,
se você marca uma curva de nível na sua área hoje, pelo sinal do satélite, você tem aquela curva de nível marcada, não pode ser a sulcação, pode ser o que for. Todo ano você consegue repetir aquela curva no mesmo lugar. Você não precisa ir lá mandar de novo uma equipe fazer o levantamento da topografia para fazer onde você vai fazer a curva. Não, você fez uma vez e já está georreferenciado, já está sinalizado no GPS aonde é aquela curva. Na hora que você for fazer uma reforma, fazer o plantio, você pode passar grade por cima, destruir aquela curva. Você nem precisa mandar a equipe de topografia lá de novo, porque ela já está marcada no GPS. Você só se soltar lá o terraceador e fazer a curva de novo, soltar a pá, a moto, o que for, para fazer a curva novamente. Então, os dois dão essa repetibilidade, os dois dão sinal de precisão, de menos de 1 centímetro de erro, os dois funcionam bem, pegam bem em máquina. Se eu não me engano, a altimetria para fazer topografia, fazer altimetria, os de RTX não dá certo. Né? Quando precisa medir altitude com precisão, o RTX, a topografia não é muito legal. Mas, para fazer serviço agrícola, o RTX, essas torres fixas, funciona uma beleza, tá? Então, a gente não tem durante a aula, mas tem muito que aprender, tem muito que ensinar dessa parte de GPS, tá? De sinal, de como funciona a repetidora. Vou falar, é um curso à parte. Não é a ideia da disciplina, né? A gente aprofundar nisso, só tem que dizer como é. No curso nosso de especialização em agricultura de precisão, nós temos uma aula o dia inteiro sobre GPS. Vai no campo, utilizar a base de RTK, então lá dá para entender um pouco mais, tá? Mas esse é um assunto, o GPS é um assunto amplo, um assunto extenso, que foge um pouco até dos assuntos de agronomia, entra muito em física, de sinais, de satélite, recepção, tudo mais. Então, é um assunto bem legal, um assunto bem amplo, tá? Então, para nós aqui, é só essa base que a gente precisa ter. Por que existe erro? Como que corrige erro? O erro, nós vimos lá os 6 motivos. E como que corrige erro? Através de bases de posicionamento. Então, são 3 tipos: absoluto, relativo e diferencial. Posicionamento absoluto é aquele que está conversando com o aparelho direto com o satélite, sem ter uma correção de sinal. É o nosso celular, esse satélite da Trimble, esse satélite da Trimble, pode ter outras marcas também. Esse satélite portátil, o que eu digo? Esse satélite aqui, ele está, lógico, muito mais preciso que o nosso celular, ele pega sinal, obviamente, melhor, porque ele é um GPS somente, né? Não é um telefone igual o nosso, mas ele, por que chama absoluto? Porque ele conversa direto com o satélite, sem nada que corrija esse sinal. Então, ele dá uma boa precisão, dá para você fazer um mapeamento do perímetro, para você fazer o georreferenciamento, você fazer a amostragem de solo, nós vimos lá na segunda aula, dá perfeito o posicionamento absoluto, sabe? Para fazer o ponto de amostragem, uma área dentro de 3 hectares, você fazer o ponto aqui, ou você errar um pouquinho, fazer o ponto 5 metros adiante, isso aí não vai ser um erro grave, né? Mas na agricultura, você não pode, na sucação, no plantio, no preparo de solo, você não pode utilizar um GPS absoluto, tá? Então, aí você usa um relativo, que é o que nós estamos falando. Então, o que chama posicionamento relativo? É o RTK, que o satélite conversa com a base conversa com você e você conversa com o satélite também. Então, o satélite manda o sinal e a base de RTK te corrige o seu sinal. E o posicionamento diferencial é isso que eu disse através das torres de RTX. Então, beleza. Então, o GPS que a gente tinha para falar é isso. Então, agora, sensoriamento remoto. O que é sensoriamento remoto?
Eu comentei isso aqui lá na aula, quando eu falei como que a gente identifica variabilidade espacial do solo, né? Eu disse que é amostragem, imagem aérea e mapa de produtividade. A imagem aérea é um sensoriamento remoto, aonde o satélite, né? Eu comentei isso aqui com vocês já, mas não com mais detalhes, então vamos ver agora. Quando o satélite anda, então agora vamos apagar não, né? Fecha parênteses e abre outro parênteses. Então, nós terminamos de falar de satélite de GPS, tá? Constelação de GPS, GNSS, moveu o assunto, acabou, ninguém perguntou nada, acredito que ninguém tenha dúvida, tá? Então, agora esquece aquele satélite, estamos falando de satélite agora, de sensoriamento remoto, imagens, captura de imagens na Terra. Então, ó, são satélites também não geoestacionários, né? Eles circulam em volta da Terra, acompanham o movimento de rotação, igualzinho os de GPS lá, tá? Esse satélite aqui, o Landsat, ele leva 103 minutos para dar uma volta completa na Terra. 103 minutos para dar uma volta completa na Terra. Portanto, em 24 horas, um dia ele dá 14 voltas na Terra. A velocidade da Terra é 3.000 km por hora. Portanto, uma imagem tem 3.000 km de distância uma da outra. Aqui, ó, o satélite, ele tirou a imagem aqui, nessa faixa. A Terra rodou, ele deu a volta ao redor da Terra. Quando ele voltar aqui, ele já vai estar a 3.000 km de distância dessa primeira imagem que ele tirou, né? Então, porque a velocidade da Terra. Então, enquanto ele dá uma volta na Terra, a Terra rodou 3.000 quilômetros para tirar outra faixa de imagem. Então, por isso que as imagens, né? Lembra quando eu falei lá no Google Earth, que são essas imagens aqui, o Google Earth, o Landsat, né? Agora está no Landsat 8, é o mais famoso, mais conhecido, tem mais imagens, primeirão e tal. Primeirão não, já está no oitavo, né? Mas existem outros satélites que fazem sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, essa palavra toda bonitona, nada mais é que imagem aérea, né? Sensoriamento são sensores que são satélites que são ativados quando recebem luz, né? Um sensor é uma resposta a um estímulo. Sensor de presença que acende a luz é a resposta do movimento ou do calor, ele acende a luz. Esse sensor que nós estamos falando remoto, por que remoto? Porque é distância, né? A palavra remoto, porque a distância é remota, né? O controle remoto, o controle à distância. O que é o sensor? O que é a resposta dele? É tirar uma foto. O que estimula ele é o reflexo de uma imagem na Terra. Então, toda vez que o satélite vê uma imagem refletida na Terra, ele tira uma foto, por isso que é um sensor. Então, à noite ele não vai tirar foto e por conta disso que ele não tem um reflexo chegando nele. Então, como uma passada vai estar a 3.000 quilômetros de distância da outra, às vezes ele leva um tempo. Que tempo? Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 5 anos. Para que a outra faixa de imagem dele percorra exatamente o mesmo limite dessa outra faixa aqui, né? Porque pensa assim, olha, passou agora, rodou de novo 3.000 quilômetros para lá, rodou de novo 3.000 quilômetros para lá. Então, para ele passar exatamente nessa faixa aqui do lado, corre o risco dele passar à noite, corre o risco dele passar, o satélite passar a hora que estiver nublado, a hora que estiver chovendo, a hora que for pôr do sol, a hora que não tiver tido um reflexo ideal, ou a câmera não ter pego uma imagem perfeita. Então, por isso que, às vezes, quando a gente olha lá no Google Earth, tem uma foto aqui em 2021, e logo do lado, encostado no mesmo talhão, uma foto de 2019. Por causa disso, porque essa volta que o satélite deu na Terra, às vezes não conseguiu pegar aquela imagem do ladinho para sobrepor a imagem anterior. Lá no sensor, no satélite, por que eles são tão perfeitos? Então, agora nós vamos entrar um pouquinho mais falando do grau de precisão. Imagina essas câmeras, né? Quando eu disse que uma câmera de um drone custa 20, 30 mil, imagina uma câmera de um satélite, né?
Então, a câmera, elas tiram, e de drone também, as que fazem, nós vamos falar já já, o NDVI, que é a estimativa de produtividade. Como que ela funciona? Ela não pode tirar uma foto só, igual o nosso celular tira. Ela tem que tirar 3 fotos de cada foto são 3 fotos separadas. Uma foto do vermelho, uma foto do verde e uma foto do infravermelho. Então, aqui na objetiva, veja que a luz entra pela câmera, pelo vidro, pela lente da câmera. Aqui tem um conjunto de espelhos. Veja que esse espelho aqui, ele capta a luz vermelha, reflete e manda aqui, armazena. É um cartão de memória dessa foto, desse raio vermelho que chegou aqui. Essa outro espelho capta, reflete a luz na objetiva verde, passa pelo filtro e armazena aquela foto exatamente só a verde. É um cartão, um sensor, cartão de memória. E o infravermelho, ele não para no espelho, não sofre reflexo, ele passa reto e mesma coisa, essa imagem do infravermelho fica lá atrás. Então, veja aqui, ele tira 3 fotos. Cada foto são 3 fotos. Aonde ele separa o vermelho, o verde e o infravermelho. Por que essa informação é importante? Isso aqui sempre cai em concurso. Assinatura espectral. O que é assinatura? O assunto hoje é um pouco denso, sabe? Foge um pouquinho da agricultura, e ainda a gente está falando bem por cima, mas são assuntos que a gente tem, faz parte da... ainda bem, né? É o que eu falei lá na outra aula, né? Olha a nossa agricultura, como é que está hoje, né? Ainda tem gente que está na época da... Imagina que as fazendas são lugar de trabalho escravo, que o cara fica o dia inteiro com a enxada na mão e adubando com esterco. Não, nós estamos numa agricultura hoje, quando a gente fala de agricultura de precisão, nós estamos num nível de tecnologia, fazendas totalmente tecnificadas, nós estamos num grau muito adiante, sabe? A gente consegue ver um pouquinho nessa matéria o quanto que a agricultura está avançada, está adiantada, e a gente que está ligado com isso no dia a dia, nós temos que saber que hoje a agricultura é moderna desse jeito. Porque esse povo, muitos que estão na cidade, eles não fazem ideia, né? Muitos ainda acham que lá, que aprenderam lá na escola, né, dos latifúndios do senhor dos escravos que mantinham os seus colonos, e os colonos saem. Não, hoje não tem mais colono, não tem mais senhor da fazenda, não tem mais nada, é tudo empresa, tudo tecnologia, tudo que tem de mais moderno no mundo são nossas fazendas hoje, né? E muita gente, até aquilo que aprende na escola, né, o colono e o senhor de engenho, ainda assim, viu? Falar que mudou muito. Tem minha filha, está lá, tem 11, 12 anos de idade. Você olha a matéria, eles ensinam essas coisas ainda lá, que agricultura, aquele negócio de, né, aí entra naqueles assuntos do que é orgânico, que o pequeno produtor, que o grande produtor domina, e que o pequeno é aquele pequeno atrasado, né? Fala lá que as pequenas propriedades familiares são empresas que servem as grandes fazendas latifundiárias. Não tem nada disso. O pequeno hoje também é top. O pequeno está usando tudo isso que nós estamos falando. Não tem mais dessa de, aqui, agricultura familiar, lá no não tem nada disso. Hoje é tudo tecnificado, tudo coisa grande. Então, a gente tem que conhecer, saber o que a gente... Né, nessa disciplina, a gente foge um pouco, assim, vai muito para essa área de tecnologia, de informática, né? Porque é isso, a agricultura hoje é desse jeito, tá? Não existe mais a roça e o sítio
e o cara está lá na enxada. Pode ter, né? Estou dizendo que não existe, existe, mas nós estamos falando de verdadeiras empresas do agronegócio, né? Então, vamos essa... O que eu vou falando aqui, né? Então, lembra que eu falei que a câmera do drone, a câmera do satélite, tira fotos pesadíssimas, em termos de giga, sabe? Uma foto tem lá 6, 10, 12 gigas, uma foto, que na verdade não são uma, são fotos de verde, de vermelho e de infravermelho. E aqui consegue fazer uma estimativa de produtividade por conta dessa assinatura espectral. Só para a gente... É assim. Deixa eu ver se eu vou ter outro slide falando isso pra frente. Vai ter lá na frente. Então, eu falo disso lá na frente. E nós vamos ver que essa assinatura espectral, essas imagens, a gente detecta a produtividade, a gente consegue estimar com grande precisão a produtividade da nossa lavoura devido aos reflexos dessas cores nas plantas. Eu já vou falar lá o que é. Então, essas câmeras, elas têm diferentes resoluções. Que câmeras? As câmeras do satélite agora. Tá? Então, pega esse satélite, que é o ícone, ele tem uma resolução espacial, uma resolução que é uma definição de espaço de 1 por 1. Então, ele permite uma visão bem próxima. É aquela visão que a gente consegue dando lá no Google Earth, até chegar lá perto, né? Quando a gente vai rodando a rodinha, não sei se vocês instalaram o Google Earth para ver, mas quando a gente vai rodando a rodinha do mouse, quando a gente vai chegando mais perto, vai mudando o satélite. Porque tem satélite, o Landsat, que tira foto sem precisão, ponto a ponto, né? Então, esse ícone aqui, por exemplo, dá uma visão de 1 por 1. Veja um satélite que dá uma visão esse aqui, ó, o Cybers, ele dá uma visão de 260 quadrado, a definição dele, né? O ícone anterior dava uma definição de 1 metro por 1 metro. Esse aqui dá 260 por 260 metros. Então, ele te dá uma visão, você consegue ver mais ou menos, ó, que aqui é o Rio Tietê, né? Aqui é a divisa de um estado de São Paulo com Minas, no Rio Grande, você consegue ter uma noção, né? Um satélite que dá uma resolução de 1.000 por 1.000 metros, você consegue ver um continente, né? Você consegue ver aqui boa parte do Brasil. Então, vai vendo aqui a diferença. O que é resolução espacial? É isso, o quanto de definição, em que espaço de definição essa imagem do satélite nos dá, né? E por que isso é importante para nós? Para a gente poder aproximar a imagem, descobrir variabilidade espacial, fazer estimativa de produtividade, por através de imagem, né? Veja que uma imagem de um satélite 100%, se você aproxima, você não enxerga mais nada. De um satélite 1 por 1, você dá um zoom, você consegue enxergar detalhes na imagem, tá? Então, as câmeras, o que é aquele chip de memória que eu falei? Quando bate uma luz na objetiva da câmera, na lente da câmera, ela bate um retrato, gruda um retrato naquele exato momento, um retrato no chip. Então, veja aqui, né, esse desenho aqui, ó, lá embaixo tem um reflexo, tem uma letra A. Então, a luz bateu na letra A, entrou na câmera, tem passou pela objetiva e carimbou a letra A lá nesse cartão, nesse chip, lá atrás. E aí entra um outro termo que a gente fala, o tal do pixel. O que é o pixel que a gente fala? Essa televisão tem 1.500 pixels. Essa câmera é de 4.000 pixels. O que é pixel? Pixel é cada um desse quadradinho aqui, ó, que fica lá no cartão de memória de imagem do reflexo da câmera. E cada quadradinho desse aqui é um pixel. Então, você concorda que quanto mais pixel tiver, maior uma definição da imagem, né? Aqui. Quanto mais células, mais quadradinhos tiver, melhor será a imagem. Por exemplo, olha essa imagem aqui, ó, de 1.200 por 1.200 pixels. O que quer dizer? Na linha de cima tem 1.200 daqueles quadradinhos.
na linha descendo, tem 1.200 desses quadradinhos. Veja o grau de perfeição da imagem, né? Você vê até o cabelinho arrepiado da criança aqui. Agora, vai para um que tem 200 pixels por 200 pixels. Você consegue enxergar até, ó, cada um dos pixels. Cada um dos pixels você está vendo aqui, ó, porque tem 200 por 200, aqui tem 1.200 por 1.200. Então, esse é o grau de resolução da imagem, é quantos pixels tem na resolução da objetiva do cartão CCD, da objetiva da câmera de imagem. Mesma coisa aqui, ó. Veja aqui, ó, 170 por 163 pixels. Então, aqui tem 175 pixels, aqui 163. Então, te dá essa definição. Veja aqui, ó, 36 por 34 pixels. Então, pixel é o grau de resolução espacial de uma imagem. A televisão. Hoje, as televisões 4K, eu não vou saber falar, né, quantos pixels são, mas quando a gente tinha as televisões mais antigas, né, aquela de tubo, grandona, você chega perto da televisão assim, ó, você enxerga os quadradinhos. Cada quadradinho daquele é um pixel. Hoje você não enxerga mais, né, de altíssima resolução. Hoje a olho você não enxerga mais pixel. Aquelas televisões de tubo, há pouco tempo atrás, a gente enxergava pixel, né? Então, pixel é um quadradinho desse aqui, ó. Você dá um zoom, ele te enxerga. Por quê? Cada pixel carimba uma cor. Veja aqui, ó, esse pixel aqui, ó, carimbou um cinza escuro, esse aqui carimbou o cinza claro, mas quando você afasta, aqui carimbou o branquinho, quando você afasta, ela forma uma imagem. Quando você aproxima, você vê que cada pixel carimbou uma cor ali quando refletiu, quando bateu a imagem ali da foto, tá? E para que isso para nós é importante? Para a gente fazer, veja aqui, ó, poucos pixels e muitos pixels, através de resolução de imagem. Então, ó, cada pixel acende uma cor. Azul, o verde, então aqui é o ABC, o azul, o verde e o vermelho, tá? Então, cada pixel acende a sua cor, de modo que quando junta tudo, fica a imagem que a gente conhece, tá? Então, os sensores, nós temos os sensores de satélite, temos os sensores que tiram imagens mais próximas, né? Então, com essas imagens desses sensores, a gente consegue estimar a produtividade, que é o chamado NDVI. Então, quando vocês ouvirem, quando você estiver estudando, e ver lá, estimativa de produtividade por NDVI. O que é o NDVI? O NDVI é uma sigla em inglês de taxa normativa de vegetação diferenciada, é índice de vegetação diferenciado e normalizado. Na prática, ele avalia a condição da vegetação. Tá? De que maneira? Deixa eu ir direto na imagem. É assim, eu juro que já vamos terminar com essas coisas meio fora do nosso padrão aí de atuação, mas não menos importante, né? Mais conhecimento, melhor. Como que estima a produtividade através das imagens? Toda imagem, tudo que a gente enxerga é um reflexo, né? Quando não tem reflexo, a gente não enxerga nada. Quando está escuro, a luz apagada, sem sol, não tem reflexo, né? Então, tudo que a gente enxerga é o reflexo de uma luz que está batendo, né? A gente não enxerga, mas a luz solar, ela não é uma luz, uma cor só, né? A luz solar, ela é a luz azul, verde, vermelha e infravermelho, que a gente não enxerga, tá? O nosso olho vê uma cor só. Quando a gente olha assim, a gente vê uma claridade, né? As plantas já não, as plantas enxergam essas ondas diferentes. Qual que é a diferença? Cada cor tem uma onda de cor, né? Onda, micro-ondas, são tamanhos de ondas que ativam lá para esquentar a comida. Que tamanho? O micro-ondas, a tampa do micro-ondas não é cheio de... É uma tela com vários furinhos. Esses furinhos
são a medida um pouquinho menor do que a onda do micro-ondas. Por quê? Para a onda não sair. Então, faz um furinho um pouquinho menor, que a onda vem, bate e não sai. Então, tudo tem onda. Onda de rádio, onda de FM e AM. Frequência de ondas moduladas, AM. Amplitude de ondas moduladas. Então, são tudo ondas. As cores têm ondas, diferentes tipos, tamanhos de ondas, né? O azul, o verde, o vermelho, o infravermelho. O infravermelho, por exemplo, para nós é invisível, mas para as plantas não. Então, vamos lá. A planta doente, ela reflete todas essas cores. Ela não utiliza nenhuma dessas cores. Utiliza, que eu digo, é o quê? Para que a planta utiliza a iluminação? Para fazer fotossíntese. Né? Então, lembrando, a fotossíntese, a luz bate na planta, que entra na clorofila, e faz a fotossíntese. A fotossíntese é o que dá energia para a planta produzir. Né? Então, olha, o que faz a planta produzir? Ela está fazendo fotossíntese. Ela está recebendo luz e trabalhando. Quando a planta está doente, ela não absorve nenhuma luz. Ela não está fazendo fotossíntese. Está doente, não, está morta. A folha é morta. Ela não absorve nenhuma luz, porque ela não está fazendo fotossíntese. Aí o que acontece? Toda luz que bate na planta retorna. Quando uma planta está estressada, o que é estressada? Está se sentindo seca, ou você acabou de plantar, ou você tirou do vaso, ela está estressada. O que ela faz? Ela reflete o verde e o infravermelho. Quando ela reflete essas duas, ela não absorveu essas duas ondas, ela refletiu. Qual que ela absorveu? Que cor de onda? O azul e o vermelho. Por quê? Porque ela não refletiu. Quando não reflete, é porque absorveu. A camisa preta absorve as cores. A branca reflete. A folha, quando ela reflete pouco azul e pouco vermelho, é porque ela absorveu. Ela refletiu muito verde e muito infravermelho porque ela não absorveu. Quando a folha está saudável, ela reflete muito infravermelho e muito verde. Ou seja, para a planta fazer fotossíntese, ela não usa a onda do infravermelho. Ela usa a onda do vermelho e do azul. E usa pouco da onda verde. Então, por aqui, como que eu sei fazer uma estimativa de produção? Como que a câmera me diz, a imagem da câmera, eu consigo fazer a estimativa de produção? Lembra que eu falei que a câmera tira 3 fotos, vermelha, verde e infravermelha? Por isso, se naquela foto teve muita reflexão de infravermelho, é sinal que aquela planta está fazendo muito fotossíntese. Porque quando a planta está fazendo muito fotossíntese, ela não absorve a luz infravermelha e não absorve a luz verde. Por que a gente enxerga a planta verde? Porque a planta reflete a luz verde, ela não quer o verde. Por isso que a gente enxerga o verde, porque a planta não quer o verde. Ela quer o azul e o vermelho, principalmente o vermelho. Porque quando a gente olha para a planta, a gente não enxerga o reflexo do vermelho, porque a planta absorveu. Por que ele não enxerga o reflexo do azul? Porque a planta absorveu essas duas cores. Então, através disso, eu sei estimar a minha produtividade. Por quê? Se refletiu muito vermelho, ela está fazendo muita fotossíntese. Então, se eu sei que a minha planta, que a minha cultivar, que a minha espécie produz 100 toneladas, então, opa, ela vai produzir 100, porque ela está fazendo muito fotossíntese, ela está produzindo muito. Ou então, ela não refletiu nada. Vai falar, ó, essa planta não está fazendo fotossíntese. Como que calcula isso? Não se preocupe que nós não vamos fazer essas contas, mas esse cálculo de MDVI é feito pixel por pixel, calculando fazendo essa formulinha aqui, ó. Infravermelho menos o vermelho, dividido pelo infravermelho mais o vermelho.
Quanto maior for o número, mais fotossíntese a planta está fazendo. Veja, ó, refletiu 50% de infravermelho, ou seja, ela não está fazendo, ela refletiu, vamos no vermelho, ó, ela refletiu pouco vermelho. Lembra que eu falei que o vermelho é o que a planta mais gosta? A onda de luz da cor vermelha é que a planta mais gosta. Então, ela não reflete, ela pega tudo para ela, refletiu só 8%. O infravermelho, a planta não gosta, então reflete. Ela descarta a luz infravermelha, ela devolve a luz. Então, ó, devolveu metade da luz vermelha e absorveu tudo a verde. Então, se você fizer essa cálculo aqui, ó, 50, que é esse 50 aqui, menos 8, que é esse 8 de reflexo aqui, ó, 50 menos 8, mais 50, 50 menos 8, dividido por 50 mais 8, se você fizer essa conta, vai dar 0,72, que é o índice alto de NDVI, essa planta está produzindo muito. Veja aqui uma planta morta, olha aqui qual que é o NDVI dela, 0,14. Por quê? Ela está retornando todo o verde. Se a planta não está absorvendo a luz verde, é porque ela não está fazendo fotossíntese, porque a fotossíntese ela absorve a luz verde. Se ela não está absorvendo, ela não está fazendo fotossíntese. Então, deu um baixo valor de NDVI. Isso aqui eu faço para toda planta, para todo pixel. Eu calculo, eu não, meu software calcula sozinho a imagem que faz aquela formulinha do NDVI para cada pixel. Por isso que a minha imagem, por isso que eu estou falando de resolução espacial, por isso que a minha imagem tem que ser muito precisa, com alta resolução, pixel por pixel, para fazer aquele cálculo de NDVI, aí eu consigo fazer estimativa. Tá? Então, isso aqui é uma imagem essa anterior, essa aqui é uma imagem de NDVI. Então, veja aqui, ó, aqui está refletindo muito vermelho. Se está refletindo vermelho, ela não está fazendo fotossíntese. Porque quando ela está fazendo, ela quer vermelho. Se ela está jogando vermelho fora, ela não está fazendo fotossíntese. Aqui você não vê o vermelho. Por quê? Porque a planta está absorvendo todo o vermelho. A planta não quer a onda verde. Ela devolve a onda verde. Por isso que a gente enxerga verde. Por isso que a gente olha para a folha e vê a folha verde. Por quê? A planta está devolvendo a luz verde, que ela não quer a luz verde. Tá? Essa aqui é outra imagem de NDVI. Então, a gente vê aqui, ó, vermelho não tem produção nenhuma. Por quê? Todo vermelho está sendo devolvido. Ó, aqui, nenhum vermelho está sendo devolvido. A planta está utilizando ele todo para fazer fotossíntese, está devolvendo o verde, o vermelho ele está absorvendo. Então, esse pedaço aqui está produzindo muito. Mesma coisa aqui, ó. Aqui está refletindo vermelho, aqui está refletindo o verde. Aqui está produzindo, aqui em cima não. E aí vai, aqui não está produzindo, aqui está produzindo. Então, mas como? Mas onde é que entra a tonelada de cana aí? Aí eu tenho a tonelada de cana, tonelada de soja, tonelada de milho, seja o que for. Por quê? Eu sei que a minha planta, quando está fazendo bastante fotossíntese, o máximo de produção dela é X. Então, eu sei que ela vai atingir o máximo de produção. Tá? Então, é assim, ó, as imagens é assim, ó, para fazer o NDVI. Então, ele carrega as cores vermelhas, depois carrega as cores verdes. Aqui, ó, aqui é uma foto do azul, a gente não está vendo, né? Mas a câmera dá isso. Uma foto só do azul, é a mesma foto, só que uma foto é só do verde, outra só do vermelho, outra só do infravermelho. Então, faz o cálculo de pixel a pixel, cor por cor. Então, depois você processa a imagem do NDVI e junta tudo que você tem na sua área, aí você corrige os que der aqueles pontinhos pequenos, e enfim, então você consegue fazer o monitoramento da lavoura, você consegue detectar um problema de seca, praga, produtividade, enfim, você vê que a planta não está produzindo, tá? Então, esses aqui são alguns softwares que fazem NDVI, imagens, tá? Então, NDVI é isso, é o que estima a produtividade. Para a gente encerrar, tem o SIG. O que é o SIG? SIG é Sistema de Informações Geográficas. Se alguém quiser, eu estou passando direto aí, mas se alguém pode me chamar aí para a gente tentar esclarecer. Espero que vocês estão ainda aí. Senão eu vou começar a sessão espírita, ficar perguntando, tem alguém aí? Tem alguém me ouvindo? Tá? Então, vamos lá.
Sistemas de informações. Vamos sim, isso aí, Fábio, obrigado. Ainda bem que você me salvou, viu, Fábio? Porque eu morro de medo de perguntar, tem alguém aí e ficar aqui esperando e não ter ninguém. Eu prefiro nem perguntar. Tô brincando, eu sei que vocês estão. Então, sim, né, para a gente finalizar esse mundaréu de tecnologia que existe. Legal, Wanda. Obrigado. O que é SIG? Sistema de Informação Geográfica. O que é? Geográfica é o mapa. Informações tem no mapa. Tá? Então, quando eu digo aonde as coisas estão no meu mapa e o que são aquelas coisas, eu estou dando informações para aquele mapa. Né? Vamos direto ao ponto. Os mais novos não se lembram, mas existe mapa de papel, tá? Quem já passou dos 40 aí, com certeza já usou o mapinha do porta-luva do carro, né? Quando você queria chegar não tinha GPS, você abria lá o mapa no porta-luva, você via a estrada que você tinha que pegar e tudo mais. Então vamos imaginar aquele mapa de papel, ele, se eu quiser alguma informação específica dele, eu não consigo ter. Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, falar assim, ó, eu quero saber só onde tem BR. Eu não quero saber onde tem as ST, eu quero só saber onde tem BR. Porque não tem jeito esse mapa de papel, né? Eu não consigo, se eu falar assim, ó, eu quero saber só onde tem rio. Como é que eu faço? Aqui no mapa de papel não tem jeito, né? Eu tenho que ver o rio, as estradas, SP, as divisas de municípios, os nomes, eu tenho que ver Rio Federal, córrego, tá tudo junto. Mapa de física, eu não consigo dizer nada. Se eu quiser demarcar uma árvore, assim, ó, eu preciso marcar que tem uma árvore aqui na lavoura. No mapa de papel, não tem como. No mapa virtual, eu faço isso tudo. No mapa virtual, são diversas informações, uma sobre a outra, nas fotos. Né? Lembra quando a gente abriu o Google Earth, a gente clica no cantinho lá, põe foto, põe estrada, põe rio, tira rio. O mapa virtual permite a gente trabalhar dessa maneira. Por quê? Ele enxerga cada informação em separado uma da outra. Por exemplo, eu sei que é meio estranho, né? Soa tudo diferente para nós. Essas camadas têm nome, chama de layer. Cada camada representa, vamos falar, uma informação. Veja aqui eu tenho uma camada de informação das pessoas, uma camada de informação das ruas, uma camada de informação das parcelas, do relevo, de como que eu estou usando o solo, e aqui eu juntei todas as camadas, que me dá o meu mundo real. Mas aí eu quero tirar uma informação e pôr outra. Por exemplo, aqui eu fui dando um print na tela do QGIS, mas é assim, ó, o mapa virtual, digital, me permite fazer que o mapa de papel não consegue. E essas informações que eu coloco no mapa é o SIG. Tá? Então, o SIG é um nome, é uma sigla que diz as informações que estão no mapa. SIG. Tema de Informações Geográficas. Geográfico é o quê? É um mapa. Geografia, um mapa. Informações no mapa. Sistemas de informações no mapa. Então, a gente ouve falar em no SIG, nada mais é do que as informações que estão no mapa. Que mapa? No mapa digital. Né? Lembra que eu venho falando isso aqui, que na nossa agricultura moderna, o mapa de papel não existe mais, é tudo mapa digital. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu baixo. Aí lembra lá que eu disse sites que tem bastante imagem, de IBGE, sites da ANA, sites do IBAMA. Num dos sites aqui, lá no site do IBGE, eu pedi que é o mapa de Minas Gerais, tá? Então, deu aqui, no controle de Minas Gerais, eu cliquei aqui, ó, no mouse aqui, Minas Gerais. Aí eu cliquei municípios. Ó, apareceu todos os municípios de Minas Gerais. Eu descliquei os municípios e cliquei os rios. E apareceram todos os rios. São aquelas camadas que eu mostrei naquele slide anterior, uma camada só de município, uma camada só de rio. Então, eu quero deixar a camada de rio e município, eu deixo, eu quero tirar o município, deixar só o rio, é o que eu estou fazendo. Aí eu quero deixar só os rios de divisa, eu tiro os outros rios, deixo só os rios maiores.
Aí eu quero deixar as rodovias MGs, olha lá, MG rodovia. Então, todas as rodovias MG. Aí eu voltei todas as cidades, todas as cidades. Aqui eu pus as cidades e as rodovias. Aqui eu voltei o mapa de Minas. Aqui eu tirei as cidades e deixei só o mapa. Aqui eu tirei o mapa do estado e deixei as rodovias e os municípios. Aqui eu tirei os municípios, tá vendo que eu estou mostrando? Aqui eu tirei tudo, eu deixei só a divisa do estado de Minas. Aqui eu deixei a divisa com os rios, tá vendo? Aqui com os rios maiores. Aí eu dou um zoom, eu aproximo esse rio, eu dou um zoom nessa outra, eu troco a imagem. Enfim, o que eu quero mostrar aqui, o que é o SIG? O SIG são informações que eu coloco no meu mapa. Então, aqui, o que poderia ser essas bolinhas aqui, ó, eu dando um zoom aproximando, poderia ser as árvores. Então, eu quero delimitar, eu quero pôr no meu mapa aonde eu tenho as árvores no meu plantio. Eu faço uma camada de informação só de árvores. Quando eu clico aqui no canto, aparece para mim todas as árvores. Não, agora eu não preciso saber onde estão as árvores. Eu desclico aqui nesse canto aqui, aí saem todas as árvores. Então, eu quero marcar onde tem ponte. Eu marco lá onde estão todas as pontes. Eu clico aqui para me mostrar todas as estradas e todas as pontes. Não, agora não preciso saber das pontes aqui. Então, são informações que eu vou incluindo no meu mapa. Né? Eu quero pôr aqui aonde estão minhas canas de primeiro corte. Então, eu crio uma informação, tudo o mesmo nome, né? Primeiro corte, primeiro corte. Eu clico naquela fazenda e ponho a informação nela, primeiro corte. Eu clico na outra fazenda, primeiro corte. Na outra fazenda, primeiro corte. Então, eu sei aonde estão todas as fazendas do primeiro corte. Aí eu crio um outro mapa só para as de segundo corte. Essa fazenda e essa aqui. Então, eu tenho os mapas de primeiro corte e os mapas de segundo corte. Eu quero saber quais são primeiro e segundo juntos. Eu clico nas duas, aparece tudo. Não, eu quero saber só de primeiro corte. Eu tiro a de segundo corte. Então, o mapa virtual hoje, o mapa digital, nos permite brincar com as imagens, né? Coisa que um mapa de papel é impossível eu fazer. Então, esses mapas são georreferenciados, tá? Então, veja, eu vou fazer aqui, ó, pondo as camadas, tirando, pondo as informações que eu quiser aqui, se eu quiser marcar árvore, ponte, rio e tudo mais, tá? Então, isso também é chamado de geoprocessamento, tá? O que é o geoprocessamento? É processar essas informações do mapa, tá? Então, só uma questão de terminologia, né? O SIG são as informações. O geoprocessamento, geo quer dizer geográfico, processamento de dados geográficos. Né? Então, quem faz o SIG é o pessoal que faz o geoprocessamento, que não tem nada a ver com georreferenciamento, tá? Georreferenciamento é outra coisa, eu só estou dando nome aos dois, tá? Para não confundir. Então, o geoprocessamento é quem faz o SIG. Georreferenciamento é o pessoal da topografia, que faz a demarcação das áreas, que referenciam as áreas, né? Hoje é lei, abrindo um parênteses na agricultura de precisão, para finalizar, já é o último slide. Hoje, todas as propriedades rurais têm que ter o georreferenciamento, o CARF, né, o Cadastro de Atividade Rural. Toda propriedade tem que ter o CARF, que é esse registro em cartório, onde tem a sua propriedade georreferenciada, com seus limites, com o que você tem de APP, o que você tem de morro, o que você tem de dentro da sua área, tá? Tem que ser bem preciso, é o pessoal da topografia que vai lá medir, se não tiver, que nem, por exemplo, se sua linha coincidir, seja 10 centímetros com a linha do vizinho, se eles marcarem a mesma linha, já não vai aceitar, que vai ver que está tendo sobreposição ali de duas propriedades na mesma linha. Então, cada propriedade tem que ser o seu registro. Para que o governo tem isso? Para controlar o que tem de APT, de reserva, de área, para cobrança de imposto, para não esquecer os impostos, para preservação mesmo, né? Você tem que saber lá se você está cumprindo a sua área de reserva legal, sua área de APP, preservação permanente, né? Vocês vão ver lá na disciplina de planejamento ambiental, o que é tudo isso. Então, e o produtor
a propriedade sem o CAR, sem o gel. Oi, Lucas. Pela sua experiência que você teve nas usinas e tal, o pessoal da fiscalização, eles são bastante em cima assim, ou é relaxado e tal? Ô, Lucas, a verdade, sim, não tem fiscalização. Mas, Nossa. não, mas todo mundo faz. Sabe por quê? Porque você está irregular. Você está pendente com o registro do seu imóvel rural, aí você não consegue um financiamento, você não consegue vender seu produto, você não consegue tirar nota, você não consegue comprar com muitas empresas. Então, te deixa amarrado. Você precisa vender a propriedade, você não consegue vender. É um imóvel, vamos falar assim, sem escritura, é uma casa sem escritura. Você pode ficar com ela? Pode, mas na hora que você precisar, você vai ter que legalizar. Então, não tem ninguém fiscalizando lá no campo isso. Mas você está irregular, você não consegue emitir uma nota, fazer um empréstimo no banco, fazer nada, porque hoje o CAR, o cadastro cadastro rural, todo lugar te cobra ele, você precisa. Então, é uma forma do governo controlar as propriedades, principalmente as áreas de reserva, e aí o governo ainda deu uma colher de chá, assim, que se você não tem a sua reserva, a sua área de preservação de acordo com a lei, mas você se apresentou por espontânea vontade, com o seu registro, apresentando que você está irregular, o governo não vai te autuar para você corrigir. Então, você tem que chegar lá e falar assim, ó, eu estou aqui com o meu, né, que nem na região nossa aqui, é 20% de reserva legal. No nosso bioma de Mata Atlântica, né? No Cerrado é 30%, na Amazônia é 80%, que para nós é 20% de preservação. Então, se você tem sua propriedade, você precisa ter o CAR para a sua empresa rural poder trabalhar, para você ter o CAR. Aí você vai lá, o cara mede para você fazer o financiamento e deu os 20% de área de reserva que é obrigatório ter. Aí você, juntamente com a solicitação, você chega com um projeto de reflorestamento daquela área. Então, você já marca no mapa, fala assim, aqui eu vou reflorestar, porque eu estou irregular, não estou com a minha área. Então, o governo não te multa. Se o governo for lá ver que você não tem, aí você vai tomar uma multa. Então, se o cara não faz o CAR, ele não consegue tocar o agronegócio dele. E se ele faz e está irregular, ele tem que apresentar um plano, aí tem acho que 10 anos, se eu não me engano, para adequar, e a cada ano tem que ir lá mostrar outra imagem com a nova área lá que vocês propõem. Então em cada ano tem que ter o pessoal lá da fiscalização tem que ter a visualização dessa área E, e realmente você está florestando. exatamente. Você tem que ir lá e prestar conta. Eles te dão um CAR provisório. Quando você tem que fazer um ajuste, eles te dão um CAR provisório, se eu não me engano, são 10 anos. E aí você tem esse tempo para ir se apresentando, esse CAR provisório, você vai lá e fala, ó, tá aqui o meu projeto que eu apresentei de reflorestamento. Então, aí você pega o CAR definitivo, depois desse período aí, comprovadamente, que você refez a sua área. Então, eu acho que foi uma iniciativa legal, é uma iniciativa, isso aí está é obrigatório desde 2001. 2001. Então, tem que entregar no INCRA, que verifica exatamente. Então, assim, fala 2001, faz 20 anos, mas é o tempo que está levando aí para ser feito. Então, isso é o georreferenciamento, e agora não tem mais escapatória, todo mundo tem da sua área aí. Isso aí, pessoal. Já deu 1h30 de aula. Então, é isso, a gente termina a disciplina por aqui, tá? Vejam que tem muito assunto e a agricultura nossa é muito maior do que a gente imagina, né? A gente está no nível de tecnologia aí de causar invejas a qualquer, né? Não adianta, tem muita gente que acha, fala, nossa, os carros estão modernos, as lojas estão modernas, os aparelhos de som estão modernos, os celulares estão modernos, mas a nossa agricultura também está muito moderna. Nessa disciplina a gente viu
um pouquinho dessas modernidades aí. E é isso aí. Então, sábado a gente, ninguém tendo dúvida aí, sábado a gente se vê pessoalmente aqui, sai às 8h30, então chega ali por volta das 8h10, 8h15. Quem não souber onde é a CPA, pede para a escola o endereço direitinho, pega lá no site, Rua 7 de Setembro, eu não lembro o número, a gente pega a van e vai lá ver na fazenda o que tiver trabalhando lá, né? Porque a fazenda está trabalhando, então, às vezes a gente vai lá, tem um monte de máquina, às vezes a gente vai lá, tem uma, duas máquinas, mas o que tiver, a gente vai ver funcionando lá. Feito, turma? Tranquilo, então? Boa noite, professor. Boa noite, Amanda. Até sábado.